Oi mundo, tudo bem? Se você acompanhou nossos 2 episódios anteriores, sabe qual é o tema da vez, né? Mas se você não acompanhou, não tem problema. Corre no nosso perfil para assistir os 2 primeiros episódios em que falamos sobre o que é política e democracia. Nesse episódio, vamos conversar sobre o conceito e a prática da cidadania. Você já sabe como funciona, né? Antes de começar, a gente dá aquela pesquisada no Google para ver como o Oxford Languages define a palavra pra gente. No caso de cidadania, as definições são qualidade ou condição de cidadão. Condição de pessoa que, como membro de um Estado, se acha no gozo de direitos que lhe permitem participar da vida política. Para entender um pouquinho melhor como esse conceito pode ser abstrato, precisamos saber que existe uma separação entre cidadania formal e cidadania substantiva. A cidadania formal é sobre a nossa nacionalidade, ou seja, como somos considerados parte de um lugar reconhecido por um Estado-nação através da documentação oficial. Por exemplo, uma pessoa portadora da cidadania brasileira. A cidadania substantiva se expressa quando a pessoa recebe o que é seu por direito e faz o que é seu dever, sendo parte das ciências sociais, a ciência política, a sociologia. Ainda podemos classificar os direitos do cidadão de acordo com o sociólogo britânico T.H. Marshall, em Cidadania e Classe Social, de 1950, em 3 tipos: civil, político e social. Sendo assim, vamos dar uma passadinha pelo conceito de cada um deles. Direitos civis são aqueles direitos ligados à liberdade individual, de expressão e de pensamento, direito de propriedade, de conclusão de contratos e direito à justiça amparados pelo meio jurídico. Os direitos políticos são direitos de participação no exercício do poder político, sendo como eleito ou eleitor, por exemplo. Os direitos sociais são o conjunto de direitos relacionados ao bem-estar econômico e social de um indivíduo, desde a vida até a segurança, educação, saúde e outros, garantidos pela Constituição. Tendo em vista que o foco dessa nossa conversa é a política, vamos nos aprofundar um pouquinho nos direitos políticos. Esses direitos, assim como sociais e civis, são garantidos pela Constituição. No Brasil, isso quer dizer, resumidamente, que os cidadãos têm direito ao voto em eleições, plebiscitos e referendos, bem como organizar e participar de partidos políticos. Tudo isso, assim como outras informações, estão no 14º, 15º e 16º artigos da Constituição. E como podemos observar, muito disso se refere exatamente ao voto. Tendo essa questão em mente, precisamos entender algumas características do voto como garantia constitucional. Ele é direto, ou seja, o eleitor vota diretamente em seu candidato escolhido, sem intermediação. É também secreto, o que significa que as autoridades não podem revelar e nem ter acesso direto à escolha do eleitor. O voto também é igual, ou seja, tem o mesmo valor para todos os cidadãos. É também livre, o que significa que cada indivíduo pode escolher livremente em quem votar, bem como votar em branco ou anular o seu voto. Outra característica do voto é ser personalíssimo, ou seja, indelegável. O indivíduo não pode votar por outro, por exemplo. Acabamos de falar sobre o voto em branco e nulo, então vamos dar uma repassada por suas diferenças. De acordo com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o voto em branco é aquele que o eleitor não manifesta preferência por nenhum dos candidatos. Já o voto nulo é aquele em que o eleitor manifesta sua vontade de anular o voto. Antigamente, o voto branco era considerado válido, o que quer dizer que era contabilizado e somado direcionados ao candidato vencedor. Era tido como um voto de conformismo, no qual o eleitor se mostrava satisfeito com o candidato que vencesse as eleições, enquanto o voto nulo, considerado inválido pela Justiça Eleitoral, era tido como um voto de protesto contra os candidatos ou contra a classe política no geral. Hoje em dia, ainda de acordo com o explicado pelo TSE, vigora no pleito eleitoral o princípio da maioria absoluta de votos válidos, conforme a Constituição Federal e a Lei das Eleições. Este princípio considera apenas os votos válidos, que são os votos nominais em determinado candidato, e os de legenda, no partido, independente do candidato, para os cálculos eleitorais, desconsiderando os votos em branco e nulos. Resumindo,
Os votos em branco e nulos simplesmente não são contados. Por isso, apesar de muitos acreditarem nessa espécie de mito, mesmo quando mais da metade dos votos forem nulos, não é possível cancelar uma eleição. No entanto, vale lembrar que o voto é a principal ferramenta do regime democrático e o maior instrumento de exercício da cidadania. Alguns pensadores encaram o voto em branco e o voto nulo como apenas uma forma de manter o status quo, ou seja, as coisas como já estão. Isso pode ser observado melhor em um artigo escrito pelo jurista Francisco Dirceu Barros, autor de mais de 70 obras publicadas, chamado O Voto Nulo e a Consciência Cidadã. Nele, o autor cita uma das lições básicas de Maquiavel. Na política, quem não toma partido é dominado pela política dos que tomam. E se manter inerte diante de uma injustiça é escolher o lado do opressor. Portanto, mesmo que haja certa insatisfação com o cenário político atual, a melhor estratégia para exercer a cidadania é sempre investigação. Procurar conhecer melhor a trajetória e as propostas de cada candidato, assim como a realidade sobre as questões a que eles se referem. Por hoje já falamos bastante, então vamos fazer aquela pausa e quando nos encontrarmos novamente, vamos conversar sobre a separação dos três poderes. Até já!